A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Estamos gratos ao nosso Deus. Estendeu a semana dos pais, né? Chegou até hoje. Parabenizar essa igreja por esse lindo trabalho. E a gente falar, não ser pai, falar dos pais, eu creio que é um pouco difícil, né? É igual fazer casamento, sendo que nunca casei, né? Também é difícil. Mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos ajuda a nós compreendermos essa missão tão importante. E também como os filhos devem agir com seus pais. A Bíblia é muito rica nesse assunto. E nós já aprendemos bastante hoje através do teatro, através dos louvores e através da introdução que o nosso irmão Zé Roberto deu. Eu gostaria apenas de compartilhar um texto que se encontra em 1 Reis capítulo 3 e o versículo de número 9. 1 Reis capítulo 3 versículo 9 diz assim: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este tão grande povo? Amém? Os irmãos podem ocupar seus assentos. Olhando nós para essa figura tão importante, esse personagem chamado Salomão, a gente pode copiar alguns exemplos importantes também nesta missão, nesse compromisso de ser pai. Salomão, ele foi, creio que, educado pelo seu próprio pai Davi, que teve um bom governo, e ao assumir essa responsabilidade, ele estava preocupado como que ele poderia fazer as coisas de forma justa para um grande povo que estava sob a sua liderança. Como que ele poderia não cometer injustiça nas decisões que cabia a ele a tomar. Então, na oportunidade que ele teve de um encontro com Deus, ele pediu a Deus que desse para ele sabedoria, para que ele pudesse governar um povo com justiça e saber fazer a diferença entre o bem e o mal. E quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vai perceber que Salomão, ele aprendeu muito do seu pai, sobre finança, sobre saúde, sobre relacionamento, e ele colocou isso em prática, pelos que ele escreveu, pelo menos ele pôde escrever os provérbios, né, muitos provérbios, e nos dar justamente essa orientação maravilhosa. Teve uma coisa que nós vemos assim, que aquilo que está num pai reflete muito num filho, né? O Zé Roberto falou aqui de início, e a vida de um pai, não somente as suas palavras dizendo o que você deve fazer, mas eles copiam muito mais as nossas ações, a nossa forma como nós agimos dentro da nossa casa. Porque quando a gente olha em muitas partes, Salomão saiu e foi bem sucedido. Davi, ele teve um grande fracasso, né? Todos conhecem que ele cometeu um adultério e ainda realmente fez parte da morte de Urias. E a gente vê que nessa parte também Salomão foi terrível, né? Ele errou muito, fracassou muitas vezes, que foi justamente uma cópia do mau exemplo dado pelo pai. Mas o mais importante para nós é ficarmos com aquilo que justamente é bom. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dos mandamentos. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, embora essa parábola eu entendo que ela tem muito mais um sentido espiritual, mas a gente aproveita um gancho, que ali era uma família. Não fala da mãe, mas fala do pai, fala
dos dois irmãos. E a gente vê uma história que nos deixa exemplos importantes. Quando esse filho mais novo, o irmão mais novo, se aproxima do seu pai e ele pede o que lhe pertencia de forma adiantada. E é logicamente que isso causou um choque, uma tristeza para o seu pai, de ver essa ambição desse filho. E até se o pai era bem sucedido materialmente, não quer dizer que todos têm essa mesma regra, mas a gente percebe que ali havia um pai provedor, que ele se preocupou no lado material, que pudesse servir para os seus filhos. E o pai tem essa responsabilidade, né? Ser o provedor, não competir com ninguém, mas o filho pode ver justamente o esforço e a luta que o pai ele faz para o bem dos seus filhos, de toda a sua família. E esse pai dessa parábola, ele realmente tinha bens materiais, porém não era um pai egoísta, que pensava somente nele. Ele tinha sua preocupação com os seus filhos. Com certeza, ele passou uma boa educação para os seus filhos, tanto no sentido material, como cuidar dos bens, como nos compromissos que ele tinha de trabalhar, de cuidar dos bens do seu pai, porque nós vemos que o irmão mais velho aprendeu isso e se preocupou somente com isso. Mas ele também, com certeza, passou uma educação espiritual, moralmente, para os seus filhos. Nós vemos no desfecho da parábola que realmente mostra isso. E o pai, ele é justamente esse personagem que trabalha, que administra, mas que também ele é como se fosse um sacerdote dentro da sua casa, né? Aqui é uma igreja, temos o pastor, temos os presbíteros, mas nós vemos ali no exemplo de Jó, no exemplo de tantos outros, que eles exerceram essa função sacerdotal no seio da sua família. Isso é interessante, a responsabilidade de um pai, não só preocupar com os bens materiais, mas também com a educação dos seus filhos, e também com a convivência familiar, e também com os deveres espirituais para com seus filhos. Lá em Deuteronômio, eles eram bastante ativos, né? Eles diziam que os pais deveriam sentar com os seus filhos e não perder tempo, deveria ensinar os seus filhos ao sentar, ao levantar, ao caminhar e ao deitar. Então, o povo há muitos séculos atrás já eram bem instruídos dessa missão tão importante dos pais. A gente vê no teatro que fizeram aqui, uma coisa interessante. Quando o pai ele se preocupa somente com o sentido material, e ele esquece que essa não é toda a riqueza que ele tem para dar para um filho, e principalmente o filho pequeno ou adolescente não espera somente disso. Ele quer tempo, ele quer atenção, ele quer que o seu pai brinque com ele. E o pior é que cresce rápido, né? Se você não fazer isso, você vai ficar na saudade, aí vai esperar para o tempo de ser avô, só que aí você já não tem o mesmo pique para correr e acompanhar. Então por isso é interessante que os pais administrem bem o seu tempo, né? Administre bem o seu tempo. Deus ele fez a gente com tempo suficiente. Ele precisa dar atenção para a sua esposa, porque os filhos amanhã vão casar e vão copiar de você. Meu pai era muito atencioso com a minha mãe. Meu pai, ele se preocupava com ela, ele ajudava ela nas tarefas da casa, ele tratava ela bem e tinha tempo para ela. E qual filho que não fica orgulhoso quando vê a sua mãe bem tratada? Eu me lembro quando criança, se o meu pai tivesse uma ação meia brusca com a minha mãe, a gente ficava triste, aborrecido, né? Porque não era isso que a gente queria. Então o pai, justamente, ele passa isso para os seus filhos.
E nem sempre só em palavras. Muitas vezes os filhos não querem apenas escutar. Escutar, às vezes até aborrece eles. Eles querem ver, né? Eles querem realmente ver isso, né? Quando os pais tiram tempo para também passear com os seus filhos, tornar amigos dos seus filhos, né? Aquele que o seu filho não tem medo de chegar até ele, mas tem prazer. Estou passando por um problema, mas eu conto com meu pai, eu tenho certeza que ele vai me entender, ele vai me compreender, ele vai me parar para me ouvir, né? E isso é interessante, essa atitude que um pai ele deve ter com seus filhos, e isso ele também vai levar para dentro do casamento dele, né? Um dia ele também vai se formar, ele vai casar, e ele vai levar isso para dentro também da sua família. O Zé Roberto citou aqui que os filhos uma hora vestem a camisa do pai, outra hora é o sapato, outra hora, porque eles querem se identificar, querem parecer. Então se eles querem parecer nas ações, então todas essas nossas ações, elas é importante. Às vezes algum pai imagina, mas eu não posso, eu não tenho condições financeiras, não me sobra, né? Isso não importa. Se alguém pode comer uma pizza com o seu pai levar os seus filhos para comer uma pizza, se você não pode, mas você pode levar para chupar um picolé, não importa. O interessante é a sua ação, é a sua atitude. O seu filho, ele vai compreender que é isso que você pode, né? E o diálogo, né, é muito interessante dentro de um lar. E a gente voltando à parábola do filho pródigo, apesar daquele pai amoroso ter sentido tristeza de ver o seu filho tomar uma decisão errada, e ver ao mesmo tempo o outro irmão mais velho que continuou cumprindo as suas tarefas, o compromisso daquilo que ele havia aprendido do seu pai, o seu irmão foi gastar. E ele foi gastar, mas aquele pai nunca perdeu a esperança. Pai não perde a esperança, né? Ele não fez conta do que o filho gastou. O que ele queria mesmo era ter o seu próprio sangue de volta na sua casa. Isso era o mais importante para ele. E ele sabia que ele tinha plantado uma boa semente, que uma hora o filho ia sentir saudade de voltar. O filho não ia ter esse orgulho de ficar longe da casa do seu pai. Ele sabia como ele havia sido tratado. Com certeza muitas noites ele dormia lembrando da forma como ele era tratado, como seu pai cuidava dele, a atenção que seu pai dava, a preocupação com as roupas de frio, com a comida, com tudo, e ele agora passando aquela situação tão miserável. Lógico que a parábola ela tem um outro sentido, mas a gente está justamente pegando esta oportunidade para dizer isso. Então quando um filho desobedece, se ele realmente, seu pai plantou um bom exemplo para ele, ele vai se lembrar dos conselhos que você deu e ele não ouviu, do que você ensinou e ele não colocou em prática, como você também vai se lembrar: eu deixei de ensinar, eu deixei de dar um exemplo, né? E eu agi dessa forma, por isso eu criei um ressentimento, uma mágoa, uma revolta, e isso levou meu filho a distanciar. Não creio que ele volta mais. Mas aquele pai, ele tinha certeza, ele não se queixava das percas dos bens. O que ele queria era o seu filho de volta. E quando o filho resolveu refletir, o filho não culpou nem um momento o pai, porque sabia do que ele havia aprendido. Queridos irmãos, principalmente pais, né? Como é bom a gente também estar preparado para resolver os conflitos que surgem entre os filhos, né? Hoje a maioria só tem 2, ou alguns 1. Meu pai era 14, né? Os Barbosa também sei que era bastante. E esses conflitos que existem entre irmãos, como é interessante o pai buscar o que Salomão pediu. Ele queria sabedoria para governar, para agir como justiça, como que ele era um pai daquela nação. Mas você é da sua família, e nós precisamos
de sabedoria. Os filhos nem sempre são iguais. Os filhos nem sempre têm a mesma inteligência. Os filhos nem sempre têm a mesma ternura. Porém, os pais jamais podem tratar com diferença. Nós vemos uma grande tragédia na família de Isaac pela forma de tratamento. A mãe, seu preferido era Jacó. O pai, o seu preferido era Esaú. E nós vemos o resultado da tragédia naquela família, da distância, embora a gente sabe que tudo aquilo ali era justamente para o cumprimento da palavra de Deus, mas a gente vê que na ação houve aquele conflito tremendo, né? A ponto de uma mãe ensinar o filho a mentir, a enganar, e assim por diante tudo o que aconteceu. São coisas que não podem acontecer dentro de uma família. O pai, ele precisa buscar em Deus essa sabedoria, como aconteceu aqui do pai do filho pródigo. Como ele agora receber de volta o filho, né? Ele sabia que aquele filho precisava ter um pai que estivesse recebendo ele sem nenhuma acusação, que não seria tão fácil. Mas ele tinha um outro problema, que era o outro irmão mais velho, que não aceitava o retorno do seu irmão, não aceitava o acolhimento. Quantos conflitos geras dentro de casa? Às vezes porque você tem o filho A, ele é mais inteligente, tira melhores notas, passa no vestibular, consegue passar num concurso, e o outro não. O B não consegue fazer isso. Como você o trata, né? Você vai dizer que ele não é inteligente, que ele é mais burro? Não, de maneira alguma. A gente precisa saber que existem as diferenças, e aí precisa de sabedoria, como Salomão pediu, para governar a sua própria casa, né? Para não criar conflitos, não criar desânimo, nenhuma dificuldade. E esse filho mais velho volta ao ver aquela festa, aquela alegria naquela casa. Então aquele pai não recebeu com tristeza, ele não se lembrou das percas. Para ele o importante era ter o filho de volta, né? Quantos relacionamentos quebrados, né? Filhos revoltados com pais. Na oração José Roberto ainda disse, quem sabe, né, você pode até fazer uma ligação, porque faz muito tempo que você não fala ou não conversa. Existem casos, né, de pais e filhos de serem inimigos, né, infelizmente. Mas esse pai, ele recebeu com alegria, com prazer, com satisfação. Meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi achado. Porém o irmão mais velho não concordou com isso. E como esse pai agora agir diante dessa situação? Mas graças a Deus ele agiu com sabedoria divina. Ele simplesmente olhou para todas aquelas indagações daquele irmão mais velho. O senhor nunca me deu nada. E ele disse, meu filho, esse seu irmão estava perdido e ele foi achado. Esse seu irmão estava morto e ele ressuscitou, ganhou vida, reviveu novamente. Isso é muito melhor do que todos os bens que ele perdeu. Isso é muito melhor do que as coisas materiais. E depois disse, olha, tudo que é meu é seu. Então você não perdeu nada. Tudo que é meu é seu. Esse rapaz é meu filho e é seu irmão. O que eu tenho hoje é seu também, né? Então esse pai, ele estava preparado para responder o questionamento do outro irmão, né? Ele estava preparado. E isso é uma das maiores riquezas. Vale mais do que um alto salário, vale mais do que dinheiro, do que um carro confortável, vale muito mais do que isso. Essa sabedoria para você resolver os conflitos que surgem dentro do nosso lar, na nossa família. Por isso que as nossas orações para os pais, que eles tenham muita sabedoria para resolver. Hoje a gente vive numa época difícil, né? Em que quando você pensa que não, um traficante vai lá e tira seu filho dos seus braços, ainda na adolescência,
envolve ele nas drogas. Como é difícil para um pai, né? Porque não é só ver o seu filho ir, é ele ver também as demais pessoas dizendo: esse menino é isso, não se ajunta com ele. Veja a dor que pode causar. Justamente aquele filho sabe que ele não ouviu o conselho do seu pai. E aí precisamos de muita sabedoria, paciência e de muito amor para lidar, porque só o amor suporta, só o amor compreende, só o amor espera e só o amor acredita. Muitos desses hoje são pastores já, né? Muitos desses hoje tornaram-se nova criatura. Imagina se seus pais jogassem fora. Alguns venderam bens materiais simplesmente para lutar pelos seus filhos, né? É logicamente que precisa ter e tem sempre uma grande mãe que está ali junto para lutar. Mas hoje o tema é justamente pai. Os filhos não querem apenas um discurso, uns sermões demorados, né, no ouvido dele, mas eles querem ver práticas, atitudes, né, ações, compreensões e também decisão na hora que precisa tomar. Alguns filhos já são casados e mesmo assim escuta seus pais, porque a gente, os anos vai trazendo experiências também, né? Os nossos próprios erros e fracassos também contribuem para a gente aprender. Nós podemos tirar lições de até mesmo daquilo que a gente fez de errado. Portanto, é o que a gente espera que cada pai, porque nós estamos dando seguimento a uma sociedade. Se meu pai foi carrasco, foi terrível, e eu disse: olha, meu pai foi assim. Já vi alguns dizer para mim, e eu tive que realmente brigar num bom sentido com esses pais. Não, meu pai batia, me espancava, fazia isso, me levava com 7 anos, 8 anos, trabalhar descalço. Se eu não morri, eu estou aqui, por que ele não pode fazer isso? Mas simplesmente nós queremos dar seguimento numa coisa que os nossos pais não tiveram a oportunidade como nós temos. Hoje nós temos, as igrejas se preocupam com isso, as escolas se preocupam com isso, o governo se preocupa. Às vezes a gente tem aquela tendência de culpar que o governo, ele realmente não deixa trabalhar antes dos 16 anos. Mas se a gente analisar a intenção dele, é ótima. Ele quer que você esteja preparado para entrar no mercado, né? Por isso tem cursos gratuitos, né? Tem escola com tempo integral também. Toda a preocupação dele, além de bolsa escola, é justamente para você não ter uma desculpa de dizer: eu não estudei, eu não fiz um curso porque não tive oportunidade. Agora, muitas vezes não é bem aproveitado. Então aproveite aos adolescentes, aos jovens, tanto o que o governo faz e muito mais o que os seus pais fazem por vocês, né? Não tem como nós darmos seguimento. Eu louvo a Deus que mesmo meu pai hoje estivesse vivo, estaria com 87 anos, porém eu tive a oportunidade, né, de ter um pai que não teve a oportunidade de receber toda essa educação, mas acho que pela graça de Deus, mesmo naquela época, ele já se preocupava, não deixava a gente trabalhar molhado, não deixava a gente trabalhar com frio, não deixava a gente trabalhar doente, não deixava, mas também não deixava a gente ficar à toa, né? Também, então, isso, pela graça de Deus, eu louvo o Senhor, que realmente isso refletiu na minha família, porque nós estamos em 14, né? E graças a Deus todos não têm problemas com vício, não tem problemas, são pessoas, só tem 2 que ainda não tomaram a sua decisão. Mas é interessante que nós possamos cada dia ver esses jovens que amanhã vão casar e tornando-se bons pais, sabendo tratar bem a sua esposa, sabendo tratar bem os seus filhos, sabendo contribuir com as tarefas da casa, sabendo passear com os seus filhos, sabendo praticar algum esporte com os seus filhos. Nós vimos aqui uma lição, né? Você não se preocupou com a sua saúde, né? É interessante isso mesmo, né? Porque alguns anos atrás o próprio serviço contribuía com o nosso exercício físico, mas hoje o serviço não contribui mais para isso, né?
Você mora 3 quadras da igreja, a gente vem de carro, né? Outros, né, vão trabalhar 8 ou 10 quadras. Muitos acabam indo de moto ou de carro. Então precisa praticar o exercício. Então tente correr com o seu filho, brincar com o seu filho, e depois vem os netos, né? Para você não parar. Mas é interessante esse relacionamento. Assim como Salomão pediu sabedoria para governar bem a nação, hoje nós temos a nossa pequena nação, que é justamente a nossa família. O pastor tem a sua nação, que é a igreja, né? E é bom que a gente tenhamos ótimos pais, ótimas mães, e possamos ter assim, facilita ter melhores filhos, né? Acompanhar o seu filho na casa de Deus, ir com ele, né? Que muitas vezes não é fácil, quer trazer e muitas vezes ele não quer vir, mas quando ele vem, se esforça, se luta, para que realmente você possa ver essa felicidade do seu filho. Abrace ele, não cria um personagem que ele fique com medo de dialogar. Acho que eu contei uma vez aqui nessa igreja, logicamente que foi uma rebeldia de uma filha ali em Santa Catarina. Então um pai um tanto severo, não é errado você ser severo em alguns pontos, mas a filha, ela na sua adolescência, ela saiu, e às vezes pela influência, né? Pela influência, e começou a namorar, de repente apareceu grávida. Agora foi um dilema difícil, né? Tá grávida, e o que fazer? Se o pai era bravo, e ela sabia como que o pai era, e ela diz: como que eu vou falar? Ela não contou, né? Não chegou aos seus pais e não contou, porque sabia da ação como ia ter. E provavelmente contou para quem? Para as amigas, né? Para as vizinhas, para outras pessoas. Qual resultado? O incentivo para abortar a criança, se um pai não ficaria sabendo. Mas infelizmente a criança morreu, e a moça também. Aí no dia do velório é que o pai fica sabendo, e ele então desesperado chorava e dizia: minha filha, por que você não contou que seu pai lhe perdoaria? Mas por que ela não aproximou? Porque não tinha essa liberdade, não havia criado essa amizade como às vezes cria com o vizinho. O pai tinha criado aquele personagem duro, né? Bravo. Se acontecesse alguma coisa, a sua reação ia ser difícil. Sim, pai tem que ser duro em algumas atitudes, mas ele tem que saber que ele tem que ser o melhor amigo do seu filho. É o melhor. O filho tem que ter essa liberdade. Meu filho, se você fizer alguma coisa errada, não tenha medo de me aproximar. Me aproxima, abre comigo, fale comigo, porque os conselhos lá fora vai ser perigoso. Então é interessante que realmente os filhos tenham essa liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de conversar, ou até mesmo contar algumas situações difíceis para os seus pais, né? Meu pai, ele era nesse tempo, como disse o Zé Roberto, que os filhos acham que era quadrado, né? E eu me lembro, eu já estava morando na Argentina, quando chega uma carta de que minha irmã mais nova, ela na escola, ela estava grávida, teve um namoradinho aos 17 anos, engravidou. Então agora a reação do meu pai, que não viu fazer isso com os outros filhos, foi justamente de ficar aborrecido. A criança nasceu, e eu me lembro que ele, os 2 primeiros meses, ele não olhava para a criança, né? Não olhava, veja bem. Mas depois, pela graça de Deus, eu me lembro assim que escrevi uma carta para ele, para minha irmã, dando conselho. Aí depois de 2 meses, ele já estava pondo o bebê para dormir junto, né? E graças a Deus que essa minha sobrinha se formou. Mas assim, são situações que você não espera, são momentos difíceis. Como você agir para que a situação ela não transtorne toda a família, não cria climas mais difíceis, ou a ponto de alguns filhos querer suicidar. Eu vi um vídeo de uma menina, parece, se não me engano, ali perto de Itu, esqueci o nome da cidade ali, se não me engano é Cerquilho, de uma família que tinha um supermercado,
e ela cobrava do seu pai a atenção, o tempo, mas os pais não davam. E ela com 15 anos, infelizmente, ela suicidou. E ela deixou bem que era porque seus pais não tiravam tempo para ela, e ela queria isso. Queridos, é muito mais do que um trabalho, né? Vale muito mais uma hora junto com o seu filho do que horas a mais de trabalho, né? Deus, ele dá o suficiente para nós. Então, tire tempo, conversa com seus filhos, dialoga com os filhos. Mas filhos, ame seus pais, expresse o sentimento de amor por eles, esteja ao lado deles. Eles não durarão para sempre, né? Então é muito importante. O maior presente que nós damos aos nossos pais é um bom comportamento, que deixe ele feliz e deixe ele alegre, mais do que ganhar uma camisa, né? Ele realmente se sente feliz. É ter um namoro bem comportado, em que o seu pai e sua mãe sabem que você está namorando, em que esse garoto você pode trazer até a eles, e que você para e escuta o conselho dele. Eles têm o direito de falar, como eles tiveram o direito de lhe educar, de lhe dar comida. Ele também tem o direito de saber do seu namoro. Ele não pode ficar por fora, né? Deus e os pais precisam saber. Isso não deve ser segredo, não deve ser escondido nem para a filha mulher e nem para o filho homem, que às vezes o sentimento e a paixão acaba lhe impedindo você de ver algum defeito que o pai ou a mãe pode ver, né? Então conversa, dialoga, se abre o jogo, para que realmente eles possam conseguir formar uma boa família. Então que Deus possa abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus, e que não somente na data do mês de agosto, nós esperamos o segundo domingo de agosto para comemorar, mas que você comemora todos os dias ao lado dos seus pais, junto com seus pais, desfrutando o qual Deus tem criado para isso. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.